A mãe tá motorizada. Antes de começar a prova, eu fiquei muito nervosa. Fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu falo pra vocês que eu peguei o carro com medo. Oi gente, tudo bem com vocês? É isso mesmo que vocês leram? A mãe tá motorizada. Não, primeiro, a mãe tá habilitada, né? Vamos falar primeiro dessa parte. E depois falar que sim, a mãe também está motorizada. E eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque muitas mulheres, né, principalmente, me mandaram mensagem no Instagram falando como o meu processo estava inspirando elas. Calma aí que tem um bolo no forno que tá queimando. Calma aí. Pausa. Tirei o bolo do forno e voltando ao assunto. Eu já tinha compartilhado lá no Instagram que eu tinha iniciado o processo de habilitação. E eu fiz isso por dois motivos. Eu fiquei muito inspirada quando a Josi Ramos falou sobre o processo dela, né? E aí ela passou e outras pessoas que eu sigo também começaram a compartilhar esse processo. E uma outra coisa que me motivou lá em 2020 foi a questão da maternidade. Eu pensei, cara, eu vou ser mãe e eu acho que vai ser mais necessário eu dirigir. Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca me imaginei dirigindo. E por muito tempo eu achei que eu não tinha essa necessidade, assim. Eu pensava, principalmente agora, né, com os aplicativos e tal, é tudo muito fácil. Você pede um carro e você vai pra onde você quiser. Tô suando, gente, porque tá calor aqui. Eu não posso ligar o ar-condicionado por causa do barulho. E aí foi inspirada por essas outras mulheres que eu decidi iniciar o meu processo lá em 2020. Foi um processo conturbado por causa da Covid, né? Tinham várias mudanças que tinham acontecido no processo e tal, de habilitação aqui na minha cidade. Então, meu processo demorou muito tempo, foi muito longo, né? Até eu conseguir finalizar. As crianças chegaram, aí eu tive que remarcar as minhas aulas práticas, porque as minhas aulas práticas seriam na época que eu fui buscar as crianças, aí depois as crianças chegaram, eu não consegui ir na autoescola, mas depois que as crianças chegaram, a necessidade de dirigir se tornou ainda mais latente. O Mário, por exemplo, ele faz algumas terapias e estava ficando um processo muito complexo, isso de levar eles na terapia, por mais que seja aqui perto. Agora a gente mora num condomínio e a nossa casa não é tão perto do portão do condomínio, muito diferente do que acontecia quando a gente morava em apartamento. E buscar da escola, né? Eu era uma pessoa que ficava com muita tranquilidade 5, 6 dias dentro de casa, sem botar o pé na rua. Mas agora essa não é a minha realidade. As crianças precisam ir para a escola. A Thaís, que trabalha comigo, ano passado levava eles para a escola, mas agora cada um está estudando em uma escola diferente. E um pega de manhã e outro pega de tarde. E aí de manhã é muito mais difícil de você conseguir carro de aplicativo. Enfim, tava caótico. Então eu tive que focar ainda mais nessa coisa da autoescola, né? De passar e de fazer o exame. Voltei para as aulas práticas e entrei na fila para marcarem a minha prova prática. Fiz a primeira prova prática, não passei, gente. Quando eu tava no final, fiz a baliza e tudo mais. Quando eu tava no final da prova, um moço atravessou na frente do meu carro. E aí a coisa desandou totalmente, porque aí depois eu fiquei nervosa, né? Aí passei a marcha errada. Aí consegui me recuperar dessa marcha errada. Mas os avaliadores falaram que eu fiquei na primeira marcha por muito tempo. Eu deveria ter passado para a segunda e aí sim ter finalizado a minha prova. Eu fiquei triste quando perdi a primeira prova, óbvio, porque eu pensei, caraca, eu vou ter que esperar de novo para remarcarem. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque antes de começar a prova, eu fiquei muito nervosa. Fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas depois, quando tava na hora de entrar dentro do carro, eu comecei simplesmente a mentalizar. Falei, Gabi, você já passou por tanta coisa nessa vida. Você já fez tanta coisa difícil. Você não vai se render ao nervosismo aqui nessa prova, né? Então vamos lá, vamos fazer. Vamos com o nervoso mesmo. Claro que a gente não fica 100% confortável no lugar onde você sabe que você está sendo avaliado. Mas eu não me senti assim, super nervosa ao ponto de não fazer, sabe? E eu acho que o medo é normal, o nervoso é normal, mas a gente não pode deixar isso paralisar a gente, né? Eu sei que é difícil às vezes a gente precisa de um suco de maracujá. Foi esse o pensamento que me levou pra frente, assim. E me levou a falar, cara, vamos que vamos, Gabriela. Um adendo, né? Há 10 anos atrás eu tinha feito autoescola. Sim, eu tenho 30 anos, eu fiz quando eu tinha 20 anos.
E eu fiz na época que eu tava na faculdade, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Eu tava na faculdade, no estágio, e inventei de fazer autoescola também, tudo junto. E eu lembro que o meu processo também durou muito, foi muito longo. Porque eu não tinha muito tempo de ficar fazendo as aulas teóricas e tal. E nem as aulas práticas, porque eu tinha poucos espaços, né, na minha agenda para fazer as coisas. E aí eu acho que faltavam uns 20 dias para o meu processo terminar quando a minha prova foi marcada. E um detalhe dessa época é que eu não tinha dinheiro para refazer a prova e nem para renovar o processo. E eu me senti muito despreparada também naquela época, sabe? Eu acho que eu não treinei o suficiente, eu não tinha como fazer simulado antes, como eu fiz dessa vez. E aí, então, eu fui pra prova muito despreparada e eu acho que eu nem fiz a baliza nessa época. Eu não lembro de nada, gente, desse período. Enfim, fui reprovada, mas nessa semana que eu fui reprovada, eu vi alguns posts de algumas outras mães, de algumas outras pessoas, falando sobre o processo ou de voltar a dirigir ou de iniciar a jornada para dirigir. Eu vi um post da Verônica do Faxina Boa, que também estava no processo de habilitação. Isabela Ribeiro, que não dirigia há anos e voltou a dirigir. Vi um post também da Vanessa Lino, que também não dirigia e voltou a dirigir porque também ter filho e tal. E aí eu me senti ainda mais encorajada. Falei, olha, não passei de primeira, vou de novo, vou tentar de novo até eu conseguir. E por isso também que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu comecei a receber muitas mensagens no Instagram falando sobre como o meu processo estava encorajando outras mulheres a fazerem também a autoescola ou a voltarem a dirigir, a colocarem, né, irem com a cara e com a coragem, porque, gente, eu coloquei na minha cabeça que depois que eu passasse na prova, eu ia ter que dirigir, eu ia ter que colocar a cara no mundo, porque eu sempre achei que eu teria muito, muito medo de dirigir, de enfrentar o trânsito. Eu sempre achei que eu não tinha coragem, que eu não tinha até capacidade mesmo, sabe? Para gerir as coisas que você precisa para dirigir um carro. Mas eu falei, não, cara, eu vou dirigir sim, eu vou botar a cara no mundo assim que eu passar na prova e assim que eu pegar a habilitação, eu vou colocar a cara no mundo, vou com medo mesmo. E eu falo pra vocês que eu peguei o carro com medo. Ficava tensa e ainda tô tensa, tô muito alerta, assim, né? Você fica assim, ó, você chega em casa. É um processo difícil, assim, de concentração, mas que eu decidi colocar a cara porque quase que uma libertação, sabe? É um processo de independência. Eu pensar que hoje, sei lá, se eu quero ir na praia com os meus filhos, eu posso colocar eles no carro, levar eles na praia e na hora de voltar eu não vou ter preocupação, sabe? De como vai ser dentro do carro, de estar no carro de uma outra pessoa, né? De alguém de aplicativo. Eu até comentei isso no Instagram e muitas outras mulheres falaram sobre isso também comigo, que a minha nota nos aplicativos caiu muito, porque eu tô sempre com as crianças, né? E por mais que, é claro, eu ensino para elas que a gente precisa ter respeito pelo veículo da outra pessoa, né? Que a pessoa que está dirigindo é um trabalhador e etc. Mas nem sempre as crianças estão assim com um ânimo muito agradável. Então a gente tava vivendo situações muito complexas, sei lá, na saída da escola, a minha filha tem uma tendência a estar muito cansada, começar a chorar, e aí você tá num carro de uma outra pessoa que já trabalhou às vezes o dia todo. Eu realmente entendo o lado do motorista de aplicativo e da motorista de aplicativo. Tava sendo muito difícil esses processos, assim. Então, é um processo de independência mesmo, que eu decidi abraçar e correr atrás. E eu tô aqui pra falar pra vocês também que, gente, vale a pena. Muitas pessoas... Calma aí, então, ligaram a britadeira aqui. Enfim, galera, eu tive que trocar a bateria da câmera, mas eu acho que eu tava falando sobre independência e sobre como a gente não é estimulada a acreditar no nosso potencial em relação a isso. Até os comerciais de carro e tudo mais, em sua maioria são feitos com homens e tal, então eu acho que a gente é pouco estimulada mesmo a acreditar que a gente pode dirigir, que a gente pode botar o pé na estrada, mas vamos que vamos, porque a gente tá aqui pra, né, ser independente. Antes de fazer o tourzinho assim, rápido, deixa eu só explicar pra vocês a minha escolha, né? Eu queria um carro que não fosse muito grande, mas que
fosse confortável. Eu não queria um carro muito grande nesse momento, porque eu acho que quando a gente está começando a dirigir, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade em relação à dimensão do carro, sabe? Então, se fosse um carro muito grande, muito esticado, eu acho que seria mais difícil para estacionar, para fazer as coisas todas. Então, eu queria um carro um pouco menor, mais confortável, porque eu sou uma mulher grande, né? Eu tenho 1,74. E tem as crianças também, minha mãe, todo mundo que anda com a gente. Um dia o Mário, meu filho, pegou um Uber com teto solar. E aí ele mandou umas fotos nesse Uber, ele no Uber. Aí eu fiquei, gente, eu quero um carro com teto solar, mas um carro pequeno com teto solar e que esteja dentro do meu orçamento. Aí pesquisei bastante. Eu sempre gostei muito do Jeep Renegade. Sempre que eu olhava na rua, eu achava bonito e tal, mas não é só por beleza que a gente vai, né? Aí eu comecei a ver alguns vídeos sobre ele e a pesquisar também, porque eu não ia comprar nesse primeiro momento, e eu acho que nem sei se em um segundo momento, um carro zero, porque todo mundo fala que carro zero, assim que você sai da loja, desvaloriza. Então eu falei, se vai desvalorizar assim tão rápido, para que eu vou comprar zero? Então eu comecei a procurar em sites, né, de venda de carro aqui na minha cidade, se alguém estava vendendo um Jeep Renegade de 2021. Esqueci de falar também que eu queria um carro que fosse automático, porque nesse início, quando a gente está aprendendo, é muito difícil passar marcha, etc. E eu também com criança, então é muita coisa para você ter atenção, apesar de, nesse momento agora, eu já ter conversado com as crianças que eu não posso responder, que eu não posso ficar trocando de música, que eu não posso olhar para trás, porque a mãe tá aprendendo a dirigir. Então eles estão bem assim, bem, como é que eu posso falar? Eles estão bem respeitosos nesse sentido. Eu queria bancos claros no carro, mas como mãe de dois, eu pensei bem, falei, vai dar certo bancos claros? Acho que não. E eu já falei sobre isso no Instagram e eu acho que vale falar nesse vídeo também. Eu lembro que eu tinha uma colega na adolescência que na casa dela tinha um sofá branco. E quando a gente ia lá, a gente não podia sentar no sofá, a gente tinha que sentar no chão. E aí eu lembrei muito disso quando eu pensei nos bancos do carro e tal. Se fosse uma coisa para eu ter tanto apego ao ponto de causar um desconforto das pessoas usarem, pessoas que eu falo, inclusive os meus filhos, eu acho que não valeria a pena, sabe? Claro que eu sei que tem gente que tem criança e consegue manter os bancos claros e tal, mas eu não acho que seria o meu caso aqui. Eu acho que ia causar muita dor de cabeça. E assim, por mais que eu acho que a gente tenha que dar valor a tudo que a gente compra, e que a gente não deve, né, estimular o consumo desenfreado ou a destruição de coisas, né, de forma muito rápida, nada disso. Eu ensino as crianças a terem respeito, mas eu acho que isso não pode dominar a nossa vida, sabe? Eu acho que se eu colocasse bancos claros, isso ia um pouco dominar a dinâmica do carro. Agora eu já falei demais, vou fazer um mini tour aqui pra vocês, como tá tudo. Os bancos são de couro, né, pra facilitar limpagem e tudo mais. Ali tá a cadeirinha da minha pequena. Tá sem assento da cadeirinha porque eu tirei pra lavar. O Mário normalmente senta aqui do lado. A coleirinha da vaiola. Volante. Aqui é o painel que eu conecto, né, com o meu celular. O carro não tá ligado. Tem todas as informações que eu preciso. O Waze. O teto solar é assim, ó. Aí tem como deixar o teto com vidro. Tá imundo, por sinal. Ou, ó, deixar ele assim, totalmente aberto. Tá vendo? Dá pra deixar ele fechado assim, principalmente quando tá sol. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meus vizinhos fizeram bastante barulho hoje aqui na rua. Eu espero que tenha saído tudo bem. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.